cidadezinha do interior de São Paulo, vivia uma viúva e seu único filho. João estava brincando de bola no jardim e sua mãe estendendo roupas no varal, quando sua mãe fala: "Filho, estou preocupada, pois nosso aluguel está por vencer por mais um mês e corremos o risco de ser despejados." "Mamãe, o que vamos fazer?" "Não nos resta alternativa. Não quero desfazer do pouco que seu pai nos deixou, mas vai ter que vender a vaquinha Clotilde." Então, João se dirigiu até os fundos da casa onde ficava a vaquinha e foi em direção ao centro para vendê-la. No caminho, o João avistou uma indiazinha muito bonita, vindo em sua direção. Quando a indiazinha fala: "Olá, aonde você vai com essa vaquinha e com esse semblante tão triste?" "Minha mãe está sem condições de pagar o aluguel e o que nos resta é vender a nossa vaquinha." Em uma folha que estava em sua mão direita, a indiazinha desembrulhou alguns grãos de feijão e propôs a troca pela vaca. João, julgando ser isso uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. João, chegando em casa, mostrou os grãos de feijão para sua mãe e, decepcionada, ela disse: "João, como você pode ter feito isso? Estava contando com o dinheiro da venda da vaca para não sermos despejados. O que vamos fazer com esses míseros grãos de feijão?" Irritada, a mãe atirou os grãos de feijão pela janela em direção ao jardim. João, arrependido, foi consolar sua mãe, mas não conseguiu. Como estava tarde, foram dormir. No dia seguinte, João acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela do seu quarto. Curioso, João correu em direção ao jardim e, surpreso, avistou que os grãos que sua mãe havia tirado pela janela tinham germinado e o pé de feijão cresceu surpreendentemente de uma hora para outra. A árvore era tão grande que dava a impressão de alcançar as nuvens. João, sem acreditar no que estava vendo, precisava desbravar aquela árvore desconhecida. Como gostava de aventuras, resolveu subir na árvore até atingir o alto. Depois de algumas horas subindo, chegou ao topo da árvore, desceu e seguiu na trilha de nuvens. No meio do caminho, ele se deparou com a mesma indiazinha que havia lhe feito a proposta da troca da vaca pelos feijões mágicos. João, sem acreditar, questiona: "O que está fazendo aqui?" falou assustado. "Aqueles feijões que me disse que era mágico, nada aconteceu. Apenas um pé de feijão gigante cresceu no jardim da minha casa. Minha mãe brigou comigo porque não trouxe o dinheiro para o aluguel. E continuamos com o risco de ser despejados." "Calma, Joãozinho. Eu sou a indiazinha Mani, sua protetora. No leito de morte do seu pai, fui designada para cuidar de você e da sua mãe. Eu vivia numa tribo muito antiga. Era neta do cacique. De repente, morri sem ficar doente ou sofrer. O meu povo me enterrou dentro da oca. Como tradição, todos os dias ia me visitar e chorar sobre a minha sepultura, até que surgiu uma raiz marrom por fora e branquinha por dentro, mais conhecida como a mandioca. A tribo entendeu se tratar de um presente do deus Tupã, para saciar a fome de todos que necessitam. É por isso que estou aqui." "Que história interessante, mas não entendi o porquê estou aqui, Mani?" questionou o João intrigado. "Criei essa situação da venda da sua vaca, João, pois precisava ajudar você e sua mãe. Tive a ideia de oferecer os feijões mágicos e o pé de feijão crescer tão depressa. Então,
Vá seguindo por essa estrada até encontrar um castelo. E lá você vai encontrar a solução dos seus problemas. João estava confuso, mas muito curioso, e decidiu seguir adiante naquela estrada. Quando se virou em direção à indiazinha, ela tinha desaparecido. De repente, João avistou o castelo. Curioso, correu e bateu na porta gigante. Uma mulher de aparência simples abriu a porta. João lhe pediu comida, porque estava horas sem comer. Ela ficou surpresa, pois não era comum aparecer humano ali. A mulher disse: "Meu marido não está acostumado com visitas. Ele pode estranhar você aqui." João insistiu e finalmente ela concordou. Entraram na casa e levou ele até a cozinha, onde lhe deu o que comer e o que beber. De repente, ouviram uma batida na porta, que fez a casa estremecer. É o meu marido, o que eu faço? Se ele te vires aqui, pode não gostar. Esconda-me no armário. E João depressa se escondeu no armário. De lá ouviu a voz grossa, como de um trovão, gritar que estava com fome, e o gigante sentou-se à mesa. João espiou por uma fenda do armário e ficou impressionado pelo tamanho e pela quantidade de comida que o gigante ingeria. Teve a impressão que não ia acabar mais de comer e beber. Quando terminou, virou-se e gritou-se para sua mulher, com aquela voz de trovão: "Traga a minha galinha!" Ela colocou sobre a mesa uma bonita galinha. "Põe um ovo!" ordenou ele. Imediatamente, a galinha pôs um ovo de ouro. "Ponha outro!" continuou ele. Cada vez que ele ordenava, ela colocava um ovo maior que o outro. Durante muito tempo assim se divertiu com a galinha. Depois se sentou ao lado da mulher em frente à lareira, onde adormeceu. Rocando alto como um trovão, João, impressionado com tudo que tinha acabado de ver, aproveitou e saiu do armário correndo em direção ao pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente. Chegando em casa, sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensava que lhe tinha ali acontecido alguma coisa. Então João disse: "Nada disso, mamãe." E ele começou a contar toda a aventura que havia passado no castelo. A mamãe, incrédula, custava acreditar na história que João tinha acabado de contar e veio a proibir João de subir novamente no pé de feijão. João passou a noite em claro, pois custava acreditar no que tinha visto. No dia seguinte, decidiu subir novamente no pé de feijão e ia até o castelo do gigante, desobedecendo às ordens da sua mãe, mas dessa vez equipado com seu celular para que pudesse registrar tudo. Depois de algumas horas subindo, João chegou até o topo da árvore e seguiu na estrada em direção ao castelo do gigante. Encontrou a mesma mulher na porta e pediu-lhe novamente que desse algo para beber e comer. Ela reforçou que seu marido não estava acostumado com visitas e que poderia não gostar. Insistindo para o que recebesse, ela aceitou. O levou até a cozinha e deu o que beber e comer. João começou a contar tudo o que estava acontecendo. Comovida, ela ofereceu a galinha dos ovos de ouro para que ele usasse por um tempo. Depois devolvia para o gigante. A mulher ficou com medo da reação do marido quando descobrisse, mas preferiu ajudá-lo. Quando ele estava terminando de comer, ouviram batidas na porta. João correu para se esconder no armário. O gigante pisava tão forte que a casa estremecia sob seus passos.
sentou-se à mesa e gritou: "Estou com fome." E a mulher começou a montar o banquete. Enquanto isso, ele pegou suas sacas de dinheiro e a harpa encantada e pediu para que a harpa tocasse e começou a contar as moedas de ouro. De seu esconderijo, João ficou contando as moedas e pela brecha do armário aproveitou a distração do gigante para filmá-lo. O gigante, sem saber que estava sendo observado e filmado, colocou as moedas novamente na saca, amarrou-as bem e colocou ao lado da sua cadeira e começou a comer o banquete que sua mulher serviu. Quando terminou de comer, o gigante se sentou ao lado da mulher em frente à lareira e os dois se puseram a adormecer ao som da harpa. Então, João saiu do esconderijo e começou a filmar tudo em sua volta: o gigante, o castelo, as sacas de dinheiro, a harpa. Entretanto, a harpa era encantada e assim que viu um estranho à sua frente, pôs-se a gritar alto: "Patrão, patrão!" O gigante acordou assustado, levantou e viu o João. João, assustado, saiu correndo e o gigante atrás dele gritando: "Intruso, intruso, volte aqui!" João correu muito rápido e começou a descer rapidamente o pé de feijão e o gigante atrás dele. Com a sua agilidade, João chegou ao solo e grita por sua mãe, que muito preocupada já estava desolada com o seu desaparecimento. Ofegante, João contou rapidamente o que estava acontecendo para sua mãe e decidiram se trancar em casa. Minutos depois, o gigante chegou ao solo e gritou: "Intruso, você invadiu a minha casa!" João estava assustado e sua mãe decidiu conversar com o gigante para que ele se acalmasse. "Senhor gigante, não somos más pessoas. Meu filho curioso acabou subindo o pé de feijão e encontrou seu castelo. Ele nunca tinha visto algo igual. Por isso voltou novamente sem meu consentimento, mas lhe peço desculpas." O gigante se apoiou na janela da casa e questionou: "O que fazias na minha casa, menino?" João e sua mãe, no entanto assustados, contou tudo o que estava acontecendo para o gigante. Ao mesmo tempo, a vizinhança estava empolvorosa com aquela agitação na casa vizinha e começaram a se aglomerar para ver o que estava acontecendo. Quando viram o gigante, ficaram assustados e ao mesmo tempo encantados. O gigante ficou comovido com a história de João e sua mãe e, generoso, decidiu ajudá-los com uma condição: que apresentasse aquele novo mundo a ele. Curioso, ficou impressionado com tantas casas, uma do lado da outra, tantos humanos juntos, tantos seres diferentes. João e sua mãe concordaram e suspiraram aliviados. O gigante e sua mulher presentearam João com a galinha de ovos de ouro, para que ele vendesse os ovos para pagar as contas. Dali em diante, a família de João nunca mais passou por necessidades. Decidiram ali que o pé de feijão permaneceria no jardim da casa e que ambos fariam visitas constantes na casa do outro. Finalmente o gigante, João e a vizinhança começou uma inimaginável e duradoura amizade.